Tocantinópolis, UFT, Sexta Semana Acadêmica de Pedagogia, Sexta Semana Acadêmica de Ciências Sociais, Terceira Semana Acadêmica do Parfor Pedagogia, Primeira Semana Acadêmica da Educação do Campo, com o tema Carreira Docente, Formação e Desafios na Contemporaneidade. Este evento tem por objetivo proporcionar discussões e reflexões sobre a formação do professor e os desafios da carreira na contemporaneidade. A inserção da referida temática promoverá à comunidade acadêmica momentos de reflexões e diálogos entre os cursos de licenciatura do campus da UFT de Tocantinópolis sobre os diversos aspectos da profissão docente. Este evento é uma realização da Universidade Federal do Tocantins, campus de Tocantinópolis, dos cursos de Ciências Sociais, Educação do Campo, Pedagogia e Parfor Pedagogia, representados pela diretora do campus, a professora doutora Francisca Rodrigues Lopes, e pela comissão organizadora e demais professores da UFT. Professor doutor César Alessandro Figueiredo, Ciências Sociais, professora mestra Karina Almeida, Ciências Sociais, professor mestre Marco Aurélio Gomes de Oliveira, Pedagogia, professor mestre Marcos Faxim Bonilla, Educação do Campo, professora doutora Maria do Socorro Padinha, Ciências Sociais, professor mestre Nathaniel da Vera Cruz, Parfor UFT, e pelos acadêmicos que fazem parte da comissão organizadora: Adriana da Silva, Agenor da Silva, Cristiane Rosa, Daniele Coelho, Darlândia dos Santos, Helder de Oliveira, Gleiciane Marinho, Iracélia Borges, Iraci Cardoso, Juliana Cristi, Quelita de Oliveira, Lidiane Alves, Lucimar Fernandes, Luziene Lago, Maria Tamires, Renata Brito, Rosa Maria Morim, Rosiane Brito, Suzana Rodrigues, Thalita Melo, Vandeildes Almeida, Verônica Rufino, Welitânia de Oliveira. O financiamento do referido evento contou com o edital PROEX número 12 de 2014, Parfor, e o Programa Centro de Referência em Cidadania e Direitos Humanos. Contou também com as seguintes parcerias e patrocinadores: Anderson Motos, Comercial Bom Jesus, do Bico Distribuidora, Espaço Vivo, Francinete Fashion, Jubiarte, Lava Jato Centercar, Lojas Economia, Madeireira São José, Poliágua, Veste Bem, Vidraçaria Ana Gás, WC Distribuidora de Gás e vereador Pedro Mendes. Neste momento, convidamos para compor a mesa a professora doutora Francisca Rodrigues Lopes, diretora do campus. Convidamos também para compor a mesa o professor mestre Marco Aurélio Gomes de Oliveira, coordenador do curso de Pedagogia. Convidamos para compor a mesa a professora mestra Karina Almeida de Souza, coordenadora do curso de Ciências Sociais. Convidamos para compor a mesa o professor mestre Ubiratã Francisco de Oliveira, coordenador do curso. Convidamos para compor a mesa a professora mestra Fabiola Andrade Pereira, coordenadora do Parfor Pedagogia. Convidamos para compor a mesa o presidente do CA de Pedagogia e diretor do DCE, o Anderson Guimarães Ferreira Campelo. Convidamos para compor a mesa o representante dos técnicos administrativos, o senhor Giano Carlos dos Santos Guimarães. Com muita honra, convidamos para compor a mesa a senhora professora doutora Vilma Bahia Coelho. E neste momento, convidamos todos a cantar o hino nacional.
sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Em tantas mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras implorando a América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais arida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, rolar para o teus tendas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergue da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Não bateram palma, isso é muito bom. Não se bate palma depois do nacional. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença das seguintes autoridades: professores, acadêmicos, técnicos administrativos e toda a comunidade presente. Convidamos com muita honra para fazer o uso da palavra a professora doutora Francisca Rodrigues Lopes, diretora do campus. Boa noite a todas, a todos, que sejam todas e todos muito bem-vindos a esse campus. É uma satisfação muito grande que nós damos início a essa semana integrada dos cursos. Eu acho que a gente ansiava há muito tempo por uma oportunidade assim, onde visse uma comunidade de pessoas em comum acordo, realizando um evento com esse peso. Então, é muito satisfatório ver nós iniciarmos um semestre letivo, né? Nós estamos iniciando um semestre letivo com um evento desse peso. Antecipo os parabéns a toda a equipe, né, por essa oportunidade. Pelo peso das pessoas que virão participar do evento, né, todos os palestrantes de todos os dias, as mesas. Nós podemos olhar, acompanhar a programação, nós vamos ver as mesas redondas, todas as atividades com um teor bem grande, né, de discussão para contribuir com a formação e uma diversidade também muito grande. E aqui hoje, para brilhantar, nós temos aqui a professora Vilma Bahia, que é uma honra muito grande recebê-la
Esse campus fica muito engrandecido com a sua presença, professora. Eu quero dizer isso assim, de já, pela temática que você coloca em pauta, pelas discussões que você tem empreendido, sobretudo se tratando das minorias, né, das classes minoritárias, né, sobretudo as questões étnico-raciais. Seja muito bem-vinda, e eu não vou me alongar de jeito nenhum, só dizer boa semana, bom evento para todos nós, e sejam bem-vindos todos os demais palestrantes, e acolhemos com muito bom grado a tudo isso. Muito obrigada. Agradecemos a fala da professora doutora Francisca Rodrigues e convidamos neste momento para fazer o uso da palavra a professora mestra Karina Almeida de Souza, representante da comissão organizadora do evento. Boa noite a todas e todos. Em nome da comissão organizadora do segundo seminário integrado do campus de Tocantinópolis, agradeço a presença de todos. Destaco o agradecimento aos docentes e discentes que compõem a comissão organizadora do evento, aos docentes que compõem a comissão científica, aos monitores, aos técnicos administrativos e aos servidores terceirizados. A organização e realização de um seminário como poderão acompanhar somente se faz possível com a contribuição e a dedicação de todos os envolvidos. Deste modo, muito obrigada. O segundo seminário integrado do campus de Tocantinópolis tem como tema carreira docente e formação e desafios na contemporaneidade. Tem por objetivo, então, construir um espaço de diálogo e de troca de conhecimentos entre os 4 cursos que compõem o campus atualmente: Ciências Sociais, Pedagogia para fora e Educação do Campo, buscando, assim, propiciar um importante espaço de aprendizagem a todos. Aproveito a oportunidade para agradecer e registrar o trabalho realizado pela Comissão de Organização do primeiro Seminário Integrado do Campus e as comissões de organização das semanas acadêmicas já realizadas nesse campus. Lembrando que a consolidação de eventos como este só se torna possível a partir do acúmulo das nossas experiências. Por fim, agradeço a professora doutora Vilma Bahia pelo aceite do convite em proferir nossa conferência de abertura, desejando então a todos e todas um ótimo evento. Agradecemos a todos os componentes da mesa e solicitamos para que tomem os assentos deste auditório. Por gentileza, permanecer a professora doutora Vilma Bahia. Para proferir a conferência de abertura, carreira docente, formação e desafios na contemporaneidade, convidamos com muita honra a professora doutora Vilma Bahia Coelho. Acompanhamos atenciosamente a leitura da atuação profissional da conferencista. A professora doutora Vilma Bahia Coelho é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Gestão e Ensino Superior pela Universidade da Amazônia, graduada em Pedagogia pela Universidade da Amazônia, exerce atividades como docente associado junto à Universidade Federal do Pará. Atualmente atua na condição de docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia da UFPA. Autora e organizadora de mais de 19 livros, mais de 41 capítulos de livros e 39 artigos científicos. Membro de diversas sociedades científicas, forma e orienta novos profissionais nos campos da educação, história da educação, formação de professores para a diversidade étnico-racial, educação e relações raciais. Coordena o NEAB, da UFPA, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores e Relações Étnico-Raciais.
assumiu a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, e é bolsista da Produtividade CNPq. Professora Vilma Bahia Coelho, seja bem-vinda ao nosso evento. Com a palavra, a professora doutora Vilma Bahia Coelho. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para todos e todas da minha alegria e satisfação de estar aqui, nesta universidade, por duas razões principais. A primeira delas é de ter sido convidada por uma das minhas orientandas, ex-orientandas de doutorado, que agora é minha colega de trabalho, professora Maria Padinha. Sempre foi integrante do nosso NEAB desde 2007 e sua trajetória no NEAB, ela foi pautada em disciplina de trabalho e muita seriedade. Então eu fico extremamente satisfeita que ela integre o quadro desta universidade. Então o convite vindo da professora Padinha e tendo aqui a essência de todos os professores e professoras desta universidade me faz extremamente feliz. E a segunda razão, a partir da qual eu me sinto extremamente satisfeita de estar aqui, é de que se trata de uma universidade no norte do Brasil. Uma universidade que praticamente é vizinha da UFPA. E é a primeira vez que eu venho a esta universidade. Então, para mim, é uma honra imensa. E isso não é pro forma. Eu fico extremamente satisfeita de participar de eventos na região norte e na região nordeste. Não que em outras regiões não sejam tão importantes os convites. São muito importantes. Mas na região norte e na região nordeste tem um sabor muito especial. E é justamente por essas razões que eu começo hoje tratando com vocês desse tema sugerido pelo evento e pensado de uma maneira muito importante, que é a carreira docente. Eu parabenizo a todos e a todas desta comissão organizadora deste evento. Organizar um evento não é simples, é algo extremamente complexo. Não importa se são 200 pessoas, 50 pessoas, 30 pessoas, 1000 pessoas. Importa que quando você pretende realizar um evento com qualidade, organização, respeito às pessoas, é com certeza absoluta um empreendimento de grande monta e de grande responsabilidade. E com este evento não foi diferente. Eu sinto isso, eu percebo isso em cada momento em que eu cheguei nesta cidade. Então eu agradeço e parabenizo todas as pessoas que estavam envolvidas e continuam envolvidas nesta organização e com este evento extremamente importante para se pensar a carreira docente na universidade, na região norte. Eu começarei por aí. E eu, professora Padinha e todos os organizadores deste evento, eu me fiz, peço licença para vocês, mas eu fiz um recorte no tema geral sobre carreira acadêmica e fiz uma provocação para iniciar o nosso trabalho desta noite. A primeira pessoa que eu trago para ilustrar onde eu quero e pretendo chegar com esta fala é a professora Elizabeth Gatti. A professora Elizabeth Gatti, ela nos mostra, nesta citação dela, e eu a trouxe, é de 2009, ela mostra que trabalhar, que se formar professores e se envolver na carreira acadêmica, não se pode efetivamente trabalhar sem a relação de envolvimento e integração com todos os agentes com os quais nós lidamos cotidianamente. Eu inicio por aí para mostrar a vocês a minha inflexão sobre carreira docente. Eu falo de dois lugares. Eu sou professora da Universidade Federal do Pará há 20 anos e sou professora há 30 anos. E nesta universidade eu atuo
em 2 cursos, como a Thalita falou, na formação inicial em que ela deu no que tange ao meu currículo. Eu trabalho com o programa de pós-graduação em educação e com o programa de pós-graduação em história. Eu utilizarei essas 2 fronteiras epistemológicas para fazer a inflexão que eu gostaria de fazer com vocês esta noite. Então, portanto, quem fala aqui é a pesquisadora que forma professores e que está nas escolas de educação básica como pesquisadora. Eu pesquiso a escola, eu estou junto com a educação básica. Eu lido com professores da educação básica. Nós trabalhamos com formações de professores por meio do NEAB, Núcleo Gera, na formação de professores, tanto inicial como continuada. Então, eu estou falando deste lugar. E por isso fiz essa inflexão após o trabalho já desenvolvido pela professora Elizabeth Gatti. Eu digo o seguinte: professor não faz carreira solo. E nós vamos começar exatamente por isso. Não existe carreira acadêmica, não existe formação de professores sem que nós consigamos estabelecer interlocuções de vínculos profissionais, em primeiro lugar, para que esta carreira se efetive e ela se torne uma carreira de sucesso. Não são poucos os percalços, eles são muitos, eles não são pequenos e eles precisam ser enfrentados com um nível que eu costumo chamar, eu estou chamando nessa palestra, de uma rede de colaboração docente. E esta rede de colaboração docente, ela não exime os funcionários, os alunos que fazem parte da comunidade universitária, que fazem parte daquela formação. Então, que fazem parte da formação de professores. E eu estou dizendo, carreira docente, ação integrada. É a partir desse lugar que eu vou falar com vocês. Para mostrar este lugar, eu estou tratando desses pontos que estão aqui. Licenciatura, como a licenciatura, ela influencia na estrutura dos cursos que se organizam numa universidade, especialmente porque as políticas públicas hoje no Brasil, elas estão voltadas principalmente para a formação de professores. Então, licenciatura não pode ser ignorada sobre o nível em que ela se apresenta hoje pelas universidades e pelos lugares de formação. E como esta licenciatura, em desdobramento, ela coloca uma inflexão prática para todos aqueles que formam e para os formadores, numa dimensão efetivamente dialética. Porque vejam só, a formação de professores, aqueles que formam os alunos, eles não formam isoladamente. Não existe uma formação que seja isolada. É por isso que nós temos de ter cuidado sobre o lugar e o conteúdo e o conhecimento que é projetado e que tipo de geração e profissionais nós queremos que essas pessoas realmente sejam habilitadas para lidar com a formação de crianças e adolescentes. E essa formação, ela não está desatrelada de uma ação política, porque a sala de aula, ela não pode ser a única compreensão na qual a formação se dê. Porque a formação de professores, ela não se restringe à sala de aula, especialmente sobre o lugar que vivemos hoje, que é o lugar das diferenças e é um lugar em que nós precisamos conhecer cada vez mais quem são esses estudantes com quem nós estabelecemos essas interrupções. Além dessa ação política, qual é a ação política necessária para que as políticas de formação continuada aconteçam? Nós temos aí
um sem número de trabalhos, inclusive da própria professora Elizabeth Gatti, professora Marli André e várias outras, Selma Garrido Pimenta, elas têm feito um levantamento, um estudo sobre as políticas de formação de professores no Brasil. Dentre elas, o PAFOR é uma dessas políticas de formação que tem sido muito implementadas por essas professoras, no sentido da inflexão. Porque o PAFOR, ele acontece como uma formação inicial, mas ele também acontece como uma formação continuada. E essa fronteira entre inicial e continuada exige e requer daquele que trabalhará com esses professores, que já são professores em serviço, uma competência que vai para além do conhecimento específico da sua disciplina. São estratégias pedagógicas que devem ser implementadas, discutidas e ampliadas. E a partir daí, dessa formação continuada, é pensar que tipo de carreira cada um de nós pretende ter. Qual é a carreira? Onde é que, pela formação de professores, ou sendo professora, onde nós queremos chegar? Não sei se vocês estão me ouvindo, gente. Estão me ouvindo? Então, nós vamos começar pela licenciatura. Esses são os parâmetros a partir dos quais eu lidarei para falar sobre esse tema. No que tange à licenciatura, eu agora estou falando dos desafios que nós deveremos enfrentar. Entre eles, nós temos um desafio que me parece importante e que nós deveremos enfrentá-lo, não só conhecê-lo, porque nós já o conhecemos, que é uma cisão entre o lugar de formação dos professores, naquele em que ele existe na formação específica, e aquele outro lugar no qual se diz que existem as formações das disciplinas tidas como pedagógica. Essas duas dimensões, tanto o lugar de formação do objeto principal daquela disciplina, como as disciplinas tidas como pedagógicas, elas aparecem na formação como uma cisão. E esta cisão, ela tem de ser repensada e revista pelos professores que lidam com a formação e pelos estudantes e estudantes que estão fazendo parte dela. Porque os estudantes não podem, e não devem se manter a reboque desses processos de formação, muitos dos quais já estão em serviço, já são professores. Então vejam só, a formação, e isso não é de agora, nós tivemos um processo longo entre a década de 70, 80 e 90, esses processos de formação eles foram discutidos e avaliados por diversos professores. Ele começou lá na década de 70 com a professora Guiomar Namo de Mello. Com a professora Guiomar Namo de Mello. Tá? A impressão que eu estava tendo é que vocês não estavam me escutando com esses... Estavam? Então, começou com a professora Guiomar Namo de Mello. A ideia da professora era da competência técnica e do compromisso político, o saber fazer. Depois retomado pela professora Terezinha Rios, dentro de uma perspectiva filosófica, saber fazer bem. E todo um grupo de professoras estudiosas sobre a formação